Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 37. Evangelho de Mateus 23, 37 em diante, até o 24. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos, debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Há uma pergunta que muitas vezes se faz, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo, nos dias que vivemos, né, os dias desta famosa pandemia do coronavírus. Há uma pergunta que se faz quando o mundo está em guerra, quando as nações, principalmente as grandes potências mundiais, começam a se estranhar, começam a querer disputar, a degladiar e a querer incitar uma guerra. Ou quando nós vemos países que, como hoje existem, estão muitas vezes sendo assolados por grande fome, por grande necessidade de auxílio humanitário, por grandes necessidades de ajuda. Quando nós vemos muitas dessas situações e nós vemos violências diversas e muitas outras coisas que causam espanto e terror, muitas pessoas falam, será o fim do mundo? Ou quando será o fim do mundo? Quando será o fim do mundo? E o tema desta mensagem, nesta manhã, nesse dia, é justamente a resposta para esta pergunta, para esta inquisição. Quando será o fim do mundo? E o tema da mensagem é: o fim do mundo virá quando o evangelho for pregado a todo mundo. Então guarde isso no seu coração. O fim do mundo virá quando o evangelho for pregado a todo mundo, quando o evangelho do Senhor Jesus for pregado. Aqui nós entramos no evangelho de São Mateus, né? Lemos os versículos 37, 38, 39, que encerram um momento da vida do Senhor Jesus com seus discípulos, depois de ele censurar os fariseus, os sacerdotes e escribas,
a respeito das suas condutas antibíblicas, assim para nós entendermos, condutas que contrariam a vontade e a palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele sai do templo e ele conclui o seu serviço, seu trabalho público no templo, e ele sai do templo para nunca mais voltar para aquele templo. Porque aquele templo seria destruído 40 anos depois da sua morte, encerrando uma fase, um tempo, uma dispensação da história de Deus segundo a sua palavra. O Senhor Jesus não voltaria mais para lá. E ele sai, e a partir do capítulo 24, ele saindo do templo, os seus discípulos se aproximam dele. Os versos 1 ao 3 diz assim: Enquanto Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, após a conclusão desse serviço público, desse trabalho público no templo, e não voltando mais para lá, para cumprir o propósito para o qual o Senhor Jesus veio a este mundo, seguir para o Calvário, para a sua cruz de sofrimento sem medida. Mas antes desses acontecimentos finais, o Senhor Jesus, ele é indagado pelos seus discípulos. Os seus discípulos, eles, como todo judeu, eles também tinham uma apreciação pelo templo judaico. E lá, na história, diz que os rabinos, eles achavam que o templo, aliás, o templo não passaria sem o mundo antes passar. Eles tinham uma devoção, uma adoração por o templo. Havia muito apego ao templo. O templo, desde a reconstrução, na época de Neemias e Esdras, também com os profetas Ageu e Zacarias, que também profetizaram naquele tempo, se vê também aqui que o Senhor Jesus, quando ele faz a declaração, no versículo 2, sobre pedra desse templo que não deixaria de ser derrubada, é uma referência a Ageu 2,15, ao qual o profeta fala que foi lançada pedra sobre o templo. E Jesus faz referência a esse mesmo templo que foi construído, e com o passar da história também foi adornado. Mas o Senhor Jesus, ele declara a respeito desse templo, tendo a certeza e afirmando aos seus discípulos que esse templo, ele seria destruído, em outras palavras, ele deixaria de existir. Para que um tempo, uma época, uma dispensação da humanidade fosse cumprida e para que outra fosse estabelecida. Aqui nós vemos que os seus discípulos, quando o Senhor estava sentado no monte, olhando para esse templo, chegaram-se a ele e fizeram 3 perguntas. 3 perguntas. Dize-nos, Senhor, quando serão essas coisas? É a primeira pergunta. Que sinal haverá da tua vinda? A segunda pergunta. E a terceira pergunta. E do fim do mundo? Então os discípulos, eles eram apegados, possivelmente como judeus, como disse ao templo, aos costumes ainda, muitos ritos judaicos. Mas, porém, eles, por serem salvos, por serem chamados pelo Senhor Jesus, claro que eles eram e foram apegados ao Senhor, ao Mestre. Foram apegados ao Senhor e eles queriam entender, talvez tivessem tristeza em seus corações acerca da declaração do Senhor. Senhor, esse templo que foi construído para a adoração a Deus vai ser destruído, vai acabar. Então muitas coisas, talvez muitas indagações ficavam na cabeça daqueles discípulos a respeito desse anúncio, dessa predição do Senhor Jesus. A respeito daquilo que haveria de acontecer e que aconteceu 40 anos após a sua morte e ressurreição. Então aqui eles fazem 3 perguntas. E é muito interessante que o Senhor Jesus não responde essas perguntas. Não da forma como eles gostariam que fossem respondidas. Tanto que a Escritura diz, lá em Atos capítulo 1, que
que o Senhor Jesus diz que o tempo, as épocas, as estações não pertence a ninguém saber a não ser o Pai. Então, a respeito desses acontecimentos, da vinda dele, a respeito da conclusão, do desfecho que a humanidade teria diante de Deus, isso pertence somente a Deus, não pertence a nós sabermos. É interessante que a resposta que Jesus dá, na verdade, é um aviso, é um alerta para os seus discípulos. É um alerta para a igreja do Senhor Jesus, como também é um alerta, pode ser um alerta para aqueles que não fazem parte da igreja ainda, para aqueles que precisam de salvação. É um alerta. É um alerta para o povo de Deus, para o povo eleito, escolhido, chamado pela graça salvadora de Deus. E é um alerta também para todos aqueles que ainda não conhecem a Deus, porque faz parte do Evangelho. O Senhor, ele desperta nos seus discípulos um sentimento de precaução, mas não satisfaz a curiosidade deles. Esta resposta que o Senhor dá nos versículos seguintes, do versículo 4 ao 14, é para despertar na igreja, nos seus discípulos, uma precaução a respeito do tempo do fim. Não é para satisfazer a curiosidade. E tanto que historiadores, teólogos declaram que Matthew Henry fala muito sobre isso, que essa curiosidade que os discípulos tinham, as pessoas que são curiosas pelas coisas que não lhes convém saber, que procuram saber a respeito de teorias de conspiração, a respeito de coisas futuras que o Senhor não quis que soubéssemos, porque tudo aquilo que o Senhor quis que o povo dele soubesse está na palavra. E se Deus quisesse que nós soubéssemos da sua vinda, a respeito de que dia, de que hora e qual momento ele viria novamente para buscar a sua igreja, o seu povo eleito, ele teria escrito, ele teria deixado registrado. E não é com isso que o Senhor fala para nós nos preocuparmos. E é tão interessante que essa preocupação se deu sobre os discípulos, essa curiosidade a respeito desse futuro, desse acontecer vindouro, como também é ainda nas pessoas que não conhecem a Deus, e nessas sim, isso predomina, porque as pessoas que não conhecem a Cristo, elas têm preocupação do seu futuro por causa do seu bem-estar neste mundo, não por causa do futuro que por vir na eternidade, mas por causa do seu bem-estar futuro presente. O que vai acontecer comigo amanhã? Será que eu vou deixar de comer? Será que eu vou deixar de vestir? Será que eu vou ter saúde? Será que a minha família vai estar toda aqui reunida? Então as pessoas que não conhecem a Deus, a Cristo, por meio de Cristo, elas ficam preocupadas com o futuro do porvir nesta vida, e não no futuro eterno, mas no futuro presente aqui em vida, em carne. Então esta é as preocupações. E este alerta do Senhor, esta precaução, é para o quê? É para que os discípulos e para todo aquele que ouve o Evangelho possa estar desperto para esta realidade que o Senhor declara nas suas Escrituras. No versículo 4 está escrito assim, o Senhor Jesus, ele começa descrevendo esse alerta. Ele começa não satisfazendo a curiosidade, a resposta às 3 perguntas dos seus discípulos a respeito de quando aconteceriam essas coisas, quando ele viria e quando seria o fim de tudo. Mas ele começa alertando, precavendo eles. Ele não satisfaz a curiosidade. Em Atos 1, como disse, o Senhor Jesus diz que não pertence, somente ao Pai pertence saber o tempo e o momento de todas as coisas. Então nós temos que descansar em Deus, confiar em Deus. Isto é descansar no Senhor, é confiar no Senhor, saber que estando tudo na mão, no controle de Deus, tudo ocorrerá bem, tudo sairá perfeitamente bem, como o Senhor assim projetou, como Ele assim determinou, conforme a sua vontade. No versículo 4, está escrito assim, e Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. E o Senhor começa dizendo, para termos cautela, vigilância, cuidado, para ninguém enganar. Porque no momento de fragilidade, no momento de pânico, de preocupação a respeito dos acontecimentos futuros, muitas pessoas se aproveitam da fragilidade para trazer falsas informações
E é como eu costumo entender e dizer, a mídia televisiva, ela geralmente traz más notícias, mas o evangelho significa boas notícias, boas novas, boas notícias que falam do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que produz fé naqueles que ouvem o seu evangelho. Então, as boas notícias é que temos que ouvir e dar crédito. E muitos cristãos, infelizmente, por descuido e falta de vigilância, têm dado crédito às más notícias. E isso, porventura, pode abalar-lhes a fé. Não tirar-lhes, mas abalar-lhes a fé. E temos que ter o cuidado, porque aqueles que estão sem Cristo no mundo, eles dão total crédito a essas más notícias que lhes são entregues de bandeja. Eles não possuem um coador espiritual, um discernimento, um filtro da parte de Deus, segundo a palavra, para examinar e para reter aquilo que verdadeiramente é bom para as suas almas. No versículo 5, o Senhor Jesus continua, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Olha só, porque muitos virão, quando o Senhor está dizendo que muitos, é que não são poucos. Não são poucos que virão no nome dele, dizendo, eu sou Cristo, ou seja, eu sou ungido. Porque às vezes pensamos somente que as pessoas virão dizendo, eu sou Cristo, eu sou aquele que veio para salvar, eu sou a promessa do Pai. Nos tempos dos judeus, naqueles tempos posteriores à ressurreição do Senhor, mesmo após a destruição do templo, apareceram muitos falsos cristos. Apareceu um falso Cristo chamado Sabá Levi, entre os judeus, os turcos. Apareceram muitas promessas que os judeus esperam, porque os judeus até hoje, os judeus que não creram em Cristo ainda, no Senhor Jesus, os judeus que não foram salvos, aqueles que ainda estão na esperança do Messias, aliás, o Messias que já veio, mas estão nessa esperança, eles ainda esperam. E naquele tempo eles esperavam o Messias e se apareceram muitos enganadores. Como também temos a enganação do Papa, que o Papa também é um falso Cristo, porque a palavra vicário quer dizer substituto de Deus, ele quer dizer ser um representante de Deus, e não há ninguém que represente a Deus aqui na terra, a não ser o próprio Deus, que esteja no lugar de Deus. Então o Papa também é um enganador, um anticristo. E isso tem que estar bem claro e esclarecido. Existem muitos falsos cristos. O Papa é um deles, bem como também muitos outros que aparecem. E também aqueles nessas denominações neopentecostais, e infelizmente até pentecostais que às vezes têm a arrogância, a ousadia de subir nos púlpitos e dizer não mexe com ungido. Então esse tipo de pessoa também é um falso Cristo, é um enganador, porque tenta intimidar com peso de maldição a vida daqueles que ouvem a sua falsa mensagem. Então também esses dizem, não mexe com ungido, eu sou ungido, quer dizer, eu sou o Cristo, ele está dizendo. Então também a esse tipo de enganador temos que tomar cuidado. E nós temos que entender uma coisa, os enganadores no meio da igreja são piores do que os perseguidores fora da igreja. Os enganadores, os traidores no meio da igreja é pior do que aqueles que perseguem fora, porque esses estão infiltrados no meio dela para contaminá-la, para corrompê-la. E temos que estar apercebidos, por isso o Senhor Jesus, ele começa dizendo, ele vai mais além, ele vai profundamente além. Para os seus discípulos não satisfazer a curiosidade deles, mas ele queria precavê-los, alertá-los a respeito das coisas que aconteceriam após a sua partida, a sua ascensão aos céus. Eles teriam o Espírito Santo, teriam a palavra de Deus, mas era necessário que eles buscassem essa orientação, também este ensinamento do Senhor. No versículo 6, ele diz, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister, ou seja, é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Olha só, ele começa dizendo sobre guerras, rumores de guerra, e ele diz, mas ainda não é o fim. Como disse inicialmente, se levanta muitas vezes situações de disputa entre potências mundiais. Temos geralmente a disputa entre os Estados Unidos e a Rússia.
Estados Unidos e Irã, Estados Unidos e a China. Vemos países e Israel, vemos Israel contra os árabes, contra os muçulmanos. Vemos até o Brasil contra a Venezuela. Vemos situações, rumores de guerra. Não a guerra propriamente em si, mas rumores de algo que pode acontecer, mas ainda não aconteceu. O Senhor Jesus diz, não se assuste. Não é para se assustar. Porque geralmente a primeira coisa que nós fazemos quando nós sabemos, meu país vai entrar em guerra. Ou seja, vem uma apreensão, vem um medo, vem um pavor. O Senhor diz, não se assuste. Ainda não é o fim. Não é o fim. O Senhor tem um propósito com todas essas coisas, trazendo fé ao coração daquele que ouve a sua palavra, daquele que já foi salvo, foi eleito, e daquele que não foi eleito. Aquele que não conhece a Cristo, ele se assusta facilmente, fica preso no pânico, no medo, no assombro a respeito das coisas que estão para acontecer. Mas se vier a Cristo, o Senhor poderá dominar este medo na sua vida, se você vier a Cristo por meio do arrependimento e fé. No versículo 7, continuando, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Olha só que interessante. Geralmente, a consequência da guerra é a fome. Porque quando um país é devastado pela guerra, ele fica sem saneamento básico, fica sem recursos, e a fome começa a imperar. Imperando a fome, a consequência da fome, o que é a desnutrição, a fragilidade do corpo. E aí fica favorável para doenças, para enfermidades. Aí entra o quê? A consequência, como sendo a consequência da guerra, a fome. Geralmente, a consequência da fome é a peste, que é as doenças e enfermidades. É o que está bem colocado aqui. E aqui o Senhor diz no versículo 8, mas todas estas coisas são o princípio de dores. A mulher, quando ela vai ter o parto, vai ter uma criança, ela começa com contrações, começa com o princípio, começa com as dores no começo. É o princípio. Não é o próprio parto em si, até quando a dor atinge um ápice, que a criança vem ao mundo. Então aqui o Senhor Jesus faz um paralelo, uma comparação. É o princípio das dores, não é ainda propriamente o acontecimento final, mas é o princípio. E ele vai elencando. No versículo 9, ele vai colocando outra coisa muito importante aqui. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Verso 10, nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Então aqui ele fala que vão entregar. Aqui nós vemos o que? A perseguição contra o povo, a igreja de Deus. A perseguição. E isso é algo para atentar nos nossos dias. Por que a perseguição ocorrerá e ocorre contra a igreja? Porque o mundo culpa a igreja de Cristo por todos os males que ocorrem no mundo. Tudo que ocorre no mundo, o mundo culpa a igreja do Senhor Jesus. Todos os males, as coisas que virão, as coisas que advêm, é por quê? Porque por causa dos crentes, por causa dos cristãos. É por causa o mundo culpa. O mundo não é por quê? Porque o mundo é governado por Satanás. Satanás, ele é opositor de Deus, opositor de Cristo. E ele usa o mundo para se opor a Cristo contra a igreja. Então as coisas que ocorrem pelos cristãos terem sempre uma postura de confiança, uma postura de credulidade, uma postura de saber que todas as coisas que ocorrem em juízo sobre a humanidade, para que a humanidade venha a se arrepender. Mas se a humanidade não se arrepende, ela se endurece mais. E ela se endurece contra Deus, contra Cristo e contra o povo de Deus. Então, quando uma coisa acontece e aquilo vem como um sinal, como um alerta para o mundo, isto
uma responsabilidade atribuída ao cristão, atribuída à igreja do Senhor Jesus. E essas coisas virão assim, numa escala maior, mais clarificada, no tempo do fim. Essas coisas ocorrerão de forma mais clara, porque vão culpar os cristãos, culpar a igreja pelas coisas que ocorrem no mundo. Porque o problema sempre é o povo de Deus. Sempre foi. Na história do mundo, da humanidade, sempre existiu dois grupos. O grupo que é os filhos de Deus e os filhos dos homens. Os salvos e não salvos. Os crentes e descrentes. Os cristãos e não cristãos. Sempre houveram dois grupos na humanidade. Esses grupos não têm comunhão entre si. Porque um pertence a Deus e o outro pertence à influência, ao domínio do diabo. Então, é o que há de acontecer no versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos, hão de serem odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus declarou na sua palavra em João 15, se odiaram a vós, odiarão a mim. Se guardaram a minha palavra, guardarão a vossa. Então o Senhor Jesus deu uma série de ensinamentos ali também a respeito da posição do povo, da igreja do Senhor Jesus nos últimos dias e durante esta vida até a sua vinda. Entendamos isso. No versículo 10, ele diz, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Aqui está fazendo referência àqueles que se escandalizarão na fé. Aqueles que irão por causa da perseguição, veja bem, por causa da perseguição do mundo contra a igreja do Senhor, muitos, eles começam a apostatar. É um tempo de apostasia, eles começam a se apostatar da fé, começam a negar a sua fé, começam depois de negar, de apostatar, a ficar indiferentes. E o final disso, desse apostatar, de abandonar a fé, é perseguir a fé que um dia eles creram. Serão pessoas que, como diz a Escritura, pessoas que pareciam ser, como está lá em 1 João 2,19, eles pareciam ser dos nossos, mas não eram. Saíram de nós, mas não eram de nós. Então, ou seja, essas pessoas elas vão abandonar a fé, vão tornar-se indiferentes à fé em Cristo e vão perseguir a fé que um dia creram. É por isso que o Senhor Jesus disse, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 4, versículo 5, o Senhor Jesus fala para a igreja de Éfeso, para o anjo daquela igreja voltar ao primeiro amor. Isso também, infelizmente, pode até se dar no meio dos cristãos, por causa da perseguição, muitas lutas. Os cristãos têm que lutar contra a raiz de amargura e têm que lutar contra a desconfiança que a perseguição ela procura produzir na vida dos crentes para que desconfiem uns aos outros. Isso também é algo a considerar. E são coisas que deveremos considerar nesse tempo em que a igreja vai passar, esse tempo que a igreja vai viver de forma mais intensa até chegar à conclusão do fim. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Essas pessoas que abandonarem as igrejas, abandonarem igrejas bíblicas sérias, essas pessoas formarão os seus próprios grupos, suas seitas, para trazer falsos ensinos. Esses falsos profetas não são propriamente esses profetas que ficam predizendo profecias, mas são falsos ensinadores. É onde nós temos seitas. É onde as pessoas, porque se decepcionarão com Deus, com Cristo, por causa da perseguição, não suportarão a perseguição por causa da sua fé, então elas abandonarão a fé ao Salvador e seguirão esses falsos profetas, esses falsos ensinadores, seguirão essas seitas. E isso é algo que o Senhor já deixou aqui predito, escrito para a nossa precaução e alerta.
Versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esta é uma das questões que mais se argumentam no dia de hoje, que eu já falei muitas vezes. Se multiplica a iniquidade, o amor se esfria. O amor que se esfria aqui não é o amor romântico que o mundo anela. Esse amor é o amor santo de Deus, é o amor à santidade. Esse é o amor que se esfriará, o amor à santidade, porque a iniquidade, que é o pecado normalizado, é o pecado impenitente, sem arrependimento, ele se multiplica por falta do temor a Deus. O Senhor diz na sua palavra: temei ao Senhor Deus e apartai-vos do mal. Então, o que acontece? Quando não há temor de Deus, o mal ele predomina, a iniquidade, o pecado, as transgressões se multiplicam. E com isso, o amor, a santidade, ele vai esfriando, ele vai apagando. Mas ele não deixa de existir. Ele se esfria, mas não deixa de existir. O amor, ele pode, até mesmo nesses contextos, começar a ficar limitado, mas não acabado. Porque o amor de Deus, derramado nos nossos corações, no coração daquele que foi salvo, foi derramado sem confusão, foi derramado pela presença do Espírito de Deus na vida daquele que é salvo. E esse amor não traz confusão. Esse amor que o Senhor dá à sua igreja, ele é um amor de exemplo para nós, é um amor sacrificial, não é um amor romântico. Sacrificial porque Cristo morreu em sacrifício no lugar de pecadores. Morreu para perdão de pecados. E não é esse amor que o mundo solicita. Esse é o amor egoísta, egocêntrico. O amor que pensa somente em si, nos seus, e não pensa primeiramente em Deus, que é o originador de todas as coisas, o autor de todas as coisas, acerca da criação. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E perseverar até o fim. E aqui, o Senhor Jesus não está falando sobre a possibilidade de alguém perder a salvação, mas ele está declarando acerca, na verdade, de uma pessoa que nunca foi salva. Por isso ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não está falando que alguém, aquele que deve perseverar, ainda que deva. Não está falando que aquele que perseverar se salvará, mas será salvo. Ele está fazendo uma afirmação. Uma afirmação. E nós temos aqui alguns textos da palavra de Deus que nos mostram aqui nesse texto que esta obra de perseverança é porque é uma ação da graça salvadora de Deus. É a graça irresistível de Deus que leva aquela pessoa que um dia se arrependeu e creu, essa pessoa que foi salva por Deus, esta graça leva a pessoa a perseverar até o fim. Não é pelos seus próprios méritos, suas boas obras e atitudes, não é pelo seu suposto livre-arbítrio, mas é pela graça, é pela força que Deus dá. A pessoa persevera até o fim para a sua salvação. Temos aqui Filipenses, capítulo de número 2, aliás, Filipenses 1:6, eu vou ler aqui. Filipenses 1:6, 2, 12 e 13. Filipenses 1:6 está escrito assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, começou por Deus e termina em Deus. Começou por Deus, termina em Deus. Quem começou a boa obra foi Deus, por meio do Filho, o Senhor Jesus. Através da ação do Espírito de Deus na vida de uma pessoa salva. Então Deus que começou essa boa obra, Ele vai terminar. Então é Deus que inicia todas as coisas. Nesse mesmo livro, Filipenses 2, 12 e 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade.
Ou seja, é sempre uma obra da graça, é sempre Deus. Por isso que o Senhor Jesus, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Isso não quer dizer que o homem ele chega até lá pelas suas forças, pelo seu esforço próprio, não. É porque Deus lhe dá graça, lhe dá poder, condição, para que ele permaneça fiel até o fim. E isso é uma afirmação, ele não se salvará, ele será salvo, é uma afirmação. Então o Senhor já está colocando ali uma condição para que ele entenda que a obra é exclusivamente dele. É interessante isso. Por quê? 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2 diz que a fé não é de todos. Paulo fala. Em 2 Tessalonicenses 3, 2 diz que a fé não é de todos. Ou seja, felizmente, Deus assim o sabe, nem todos serão salvos. Nem todos receberão a fé para a salvação. E Deus sabe o porquê disso. Em 1 João 2,19, nós também falamos aqui, saíram de nós, mas não eram dos nossos. Ou seja, experimentaram a graça. Tiveram contato com a graça de Deus, mas não permaneceram na fé, porque não eram. Agora, Romanos 8, para nós fecharmos esse versículo aqui, Romanos 8, 29, para entendermos que essa perseverança é uma obra exclusiva de Deus. Temos aqui um texto claro, bem clarificado, que a perseverança é uma obra de Deus. Romanos 8, a partir do versículo 29 ao 39. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Agora, que diremos, pois, a estas coisas? Uma pergunta que Paulo faz, pelo Espírito. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Outra pergunta. Aquele que nem mesmo, ou seja, acerca do Pai, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Outra pergunta. Quem intentará acusação contra os eleitos, escolhidos de Deus? Outra pergunta. E a resposta é Deus quem os justifica. Quem é que condena? Outra pergunta. Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Uma pergunta. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? São várias perguntas. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui nós vemos bem claramente o quê? Que aquele que perseverar, aquele que Deus der graça irresistível salvadora, aquele que for salvo por Deus, vai perseverar até o fim, para que essa salvação seja manifesta na eternidade. Versículo 14, para finalizarmos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aqui está o fim. Aqui está o tema da mensagem inserido neste versículo e a resposta. Quando virá o fim do mundo? Quando será o fim? Quando é o fim do mundo? Quando é o fim de todas as coisas? A conclusão, o desfecho da humanidade. O fim do mundo virá quando o evangelho for pregado a todo mundo. Este evangelho do reino, este evangelho de Cristo, o evangelho do reino, este evangelho é o evangelho que foi estabelecido por Cristo aqui neste mundo presente,
para nos assegurar um mundo vindouro com Deus. Este evangelho é o evangelho do reino da graça, que nos leva ao reino da glória no céu. Este evangelho será pregado. E é tão interessante que o Senhor Jesus, quando declarou isto, inicialmente nós falamos que após 40 anos, o templo, aquele templo que os judeus adoravam, ele foi destruído. Foi totalmente destruído, e assim também as suas leis cerimoniais ali foram abolidas completamente pela destruição do templo, e uma transição foi completa ali do Antigo para o Novo Testamento, porque naquele tempo o apóstolo Paulo já havia pregado o evangelho a todo mundo, juntamente com os apóstolos, como está lá em Atos 8, 1, 4. O apóstolo Paulo pregou o evangelho em Jerusalém, aos arredores até o Ilírico. Pregou a Jerusalém, aos arredores até o Ilírico. Paulo pregou o evangelho todo naquela época, juntamente naquele tempo da destruição do templo. Já havia sido pregado o evangelho do Senhor Jesus Cristo naquela época, naquele tempo. Então esta palavra se cumpre no passado, se cumpriu no passado, se cumpre no presente, se cumprirá no futuro, enquanto houver eleito. Enquanto houver eleito. Vamos ver alguns textos aqui. Colossenses 1, 23 e 24, para compreendermos. Aliás, antes de Colossenses, Romanos. Romanos 10, 16 e 18. O evangelho foi pregado? Vamos ver, então, na Escritura, se foi. Romanos 10, 16 foi pregado a todo mundo daquela época. Romanos 10, 16 ao 18. Está escrito assim: mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Versículo 17: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Versículo 18 agora: mas digo, porventura não ouviram? Uma pergunta que Paulo faz pelo Espírito. Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Aqui Paulo diz que a palavra evangelho foi até os confins do mundo. Colossenses 1, 23 e 24 agora. Colossenses 1, 23 e 24. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Ou seja, o evangelho foi pregado a toda criatura. Então temos aqui textos e que nos corroboram claramente que naquele tempo, naquela época, para aquela geração, o evangelho foi pregado a toda criatura. O que nós precisamos entender com clareza é que enquanto houver um eleito de Deus, o evangelho será pregado. Enquanto houver um eleito de Deus para ser salvo, o mundo não acabará. O mundo só acabará quando o evangelho for pregado ao último eleito de Deus. Quando se completar o corpo espiritual do Senhor. A entrada de tanto como foi de judeus, quanto de gentios das nações, de pessoas salvas, conversas. Quando todas estas almas que forem salvas por Deus completarem o corpo do Senhor, que este é o mistério oculto, que é a reunião de judeus e gentios. Quando todas as almas completarem o corpo do Senhor, aí sim depois virá o fim.